Olá, meus queridos concurseiros de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Albert Carvalho e sejam todos bem-vindos ao nosso canal Carvalho Concursos, o canal do concurseiro. Teremos hoje mais uma videoaula de questões, mas antes de nós partirmos para a nossa questão de hoje, eu gostaria que vocês dessem o like nesse vídeo, curtam, comentem, compartilhem e deixem acionado o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, vocês serão avisados, tá bom? É rapidinho e façam isso aí. Olha só, traremos aqui mais questões de português que foram cobrados em concursos públicos, tá bom? Vamos às questões de hoje para saber como vocês vão se sair nessas questões? Olha só, a questão está aí na tela. Uma das questões está aí na tela. A questão é da banca CESP, tá bom? Muita gente tem medo dessa banca, só que nós vamos ver que não é para vocês terem medo, tá bom? Que nós vamos saber resolver essas questões. Olha só, é da banca CESP, vamos fazer juntos, tá bom? A questão diz o seguinte, ela diz: assinale a opção em que as palavras destacadas do texto são o quê? Acentuadas graficamente, de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Opa! Nós teremos, então, um assunto de acentuação gráfica, tá bom? E ele quer aqui, de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. É o espazinho, pessoal. Cada alternativa aqui, ó, tem duas palavras. Ele quer que as duas palavras estejam de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica, tá bom? Ele quer que esses pares de palavras estejam de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. E aí, qual dessas alternativas vocês acham que é o gabarito? Será que é a letra A? Será que é a letra B? Letra C? Letra D ou letra E? Se vocês preferirem, vocês podem apertar um pausa, tá bom? E tentem resolver só. Aí depois nós vamos resolvendo juntos, tá bom? Então vamos às nossas alternativas. Olha só, a letra A diz que rentável e época seguem a mesma regra de acentuação gráfica, será? Olha só, a palavra rentável tem a sua sílaba tônica aqui no tá. Como é que se separa rentável? É assim, ó, rentável, ela tem 3 sílabas, né? Só que a penúltima sílaba que é a forte, é a tá, ó. Então, nós temos um caso de paroxítona, porque paroxítona que é a penúltima sílaba forte. E qual é a regra que nós temos aqui rentável? É a paroxítona terminadas em L, paroxítona terminada em L. Será que época segue essa mesma regra? Não, pessoal. Olha só, eu tenho duas regras diferentes aqui, ó. Rentável é paroxítona terminada em L. Já a palavra época, eu tenho o quê? Proparoxítona, porque é assim, eu tenho 3 sílabas, sendo que a forte está aqui, ó, na antepenúltima. Neste caso, eu tenho uma regra de proparoxítona. Proparoxítona é quando eu tenho a sílaba tônica na antepenúltima, e toda proparoxítona é acentuada, mas nem toda paroxítona é acentuada, só as proparoxítonas. Por isso que não pode ser a letra A, porque elas têm regras diferentes. Então, eu já tiro a letra A. Vamos analisar a letra B. Qual é a palavra forte aqui? Qual é a sílaba forte da palavra substituídos? Qual é? Olha só, como é que nós separamos substituídos? Substituídos é separado assim, ó. Substituídos. Opa, substituídos, eu tenho um caso de hiato, pessoal, tá bom? Eu vou separar para vocês bem aqui, ó, para ficar melhor compreensão e entendimento. Ó, substituídos se separa assim, ó,
olha só, substituído. Em substituído, eu tenho uma paroxítona, não é isso? Olha aqui, ó, paroxítona é a penúltima. Só que aqui eu não vou levar a regra de paroxítona, mas aqui eu tenho uma regra especial. Que regra especial é essa? Eu tenho a regra de hiato. Qual é a regra de hiato? Toda vez que eu tiver o I ou o U separados com S ou sem S, leva acento. Esta é a regra geral, porque eu tenho regras especiais do hiato também, tá? Mas aqui é a regra geral. Ou seja, qual foi o quesito de acentuação aqui? O quesito de acentuação foi porque eu tenho um hiato, sendo que o I está sozinho na sílaba. Então, realmente, eu tenho acento por causa disso, apesar de ele ser paroxítona. Mais uma vez, não foi a regra de paroxítona que eu acentuei o I, foi a regra de hiato, tá? Esta é a regra dessa palavra aqui, ó, substituído. Será que a outra palavra aqui, o pá da letra B, é a mesma regra? Vários. Opa, pessoal, vários aqui, ó, ela segue a regra de paroxítona. Paroxítona terminada em ditongo. Então, não segue a mesma regra de hiato, por isso que não pode ser a letra B. Que regra eu tenho em vários? Vários é uma paroxítona terminada em ditongo, tá bom? Terminada em ditongo. Então, não pode ser a letra B. Então, já tiro também a letra B, porque ele quer aquela que segue a mesma regra, o par de palavras que segue a mesma regra. Então, não pode ser a letra B. Será que pode ser a letra C? Vamos julgar a letra C. Qual é a regra da acentuação de contribuíram? Contribuíram. Olha só, contribuíram é igual à palavra substituídos, tá bom? Agora, como se separa contribuído? Vou separar para vocês aqui, ó, para não haver dúvida, tá bom? Como é que se separa contribuído? É assim, ó. Acompanhem comigo, tá? Contribuíram. Opa, contribuíram se separa assim. E mais uma vez eu tenho aqui uma paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima. Só que a regra de acentuação não é porque tem paroxítona. A regra de acentuação é porque eu tenho um hiato, e o hiato I tônico sozinho ou com S se leva acento. Então eu tenho mais uma regra de hiato. Qual é a regra de hiato que leva acento? Uma das regras de hiato que leva acento é justamente essa. Toda vez que eu tiver o I ou o U tônico em sílabas sozinhos ou com S, eu coloco o acento, tá bom? Então, por isso, contribuíram, a regra aqui é a regra de hiato, tá? É a mesma que substituído também. Aqui, ó, substituído, é a mesma regra. Será que a outra palavra aqui, o pazinho da letra C, segue a mesma regra? Olha só, econômicos não é nem paroxítona e nem é hiato. Econômicos é uma proparoxítona, que é a antepenúltima sílaba forte. Assim, ó, separa assim, ó. Opa, econômico, onde o nó aqui, ó, é a sílaba tônica na antepenúltima posição. Eu tenho um caso de proparoxítona, que é proparoxítona. E contribuíram é uma paroxítona, mas segue a regra de acentuação do hiato. Então, logo não pode também ser a letra C, porque eles têm regras diferentes, Então, tirei a letra A, tirei a letra B, tirei a letra C. Vamos analisar a letra D? Olha só, a letra D, a palavra é contribuíram. Opa, eu já analisei aqui, ó, contribuíram, né? Já analisei aqui, tá aqui, ó. Segue uma regra de hiato. Contribuído tá aqui, ó. E a palavra também substituídos. Eu já analisei também, pessoal. Só que lá em cima, analisei ela sendo como hiato e aqui também é hiato. E aqui ela é no plural, né? Só esqueci de colocar o S aqui, mas é a mesma coisa, pessoal. Olha só, elas seguem as mesmas regras. Eu expliquei aqui para vocês, ó. A palavra substituídos, ela é acentuada porque ela tem uma regra de hiato. E qual é a regra de hiato acentuada? É toda vez que eu tiver o I ou o U tônicos separados em sílabas diferentes
com S ou sem S, isso leva acento. É a mesma coisa da palavra contribuíram, contribuíram. Então, realmente, essas duas palavras seguem a mesma regra. Por isso que o nosso gabarito aqui é a letra D. Qual é a regra que foi acentuado contribuíram? É a regra de hiato. Olha aqui, ó. Hiato. O I aqui, ele está tônico e segue sozinho em palavras, tá bom? Segue sozinho em sílabas diferentes. Aqui também eu tenho uma regra de hiato, tá bom? Então, as duas seguem a mesma regra. Também aqui eu sigo a regra de hiato, hiato. Então, realmente, o gabarito é a letra D. Vamos ver o erro da letra E. Vamos ver o erro da letra E. O que leva... Porque também bem leva acento aqui? Porque eu tenho um caso de oxítonas terminados em oxítonas terminadas em levam acento, tá bom? Por isso que aqui é uma regra de oxítona. E histórico não é oxítona. Histórico aqui é proparoxítona. Então, elas têm regras diferentes. Elas seguem regras diferentes. Por isso que realmente o nosso gabarito aí é a letra D de Dinamarca, tá bom, pessoal? Letra D de Dinamarca. Vamos fazer mais uma questão? Vamos fazer mais uma questão da banca CESP. Ainda é uma questão da banca CESP, tá bom? Olha só, o que a questão nos diz? A questão nos diz o seguinte, ela diz que as palavras já e está, sexto parágrafo, não foi preciso trazer o texto para vocês, tá bom? Mas elas eram de um texto. Então, a palavra já e está são acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Será que a palavra, vou botar aqui para vocês, tá? A primeira palavra aqui é a palavra já. Palavra já. Segue a mesma regra da palavra está. A palavra está. Pessoal, já aqui, ó, é um monossílabo. Monossílabo, tá? Já aqui a palavra está é um dissílabo. Dissílabo. E as duas têm regras diferentes. Por quê? Enquanto aqui a palavra já é um monossílabo tônico terminados em A, esta é a regra de acentuação. Aqui a palavra está é uma oxítona terminados em A. São regras diferentes. E aqui eu tenho uma regra de oxítona terminadas em A, tá bom? Terminadas em A. Apesar das duas terminar em A, a regra do aqui da palavra já é porque eu tenho um monossílabo tônico terminados em A. Já a palavra está, eu tenho uma oxítona terminados em A. Por isso que a questão está errada. Elas seguem regras de acentuações diferentes. Vamos fazer mais uma questão? Vamos lá, pessoal, fazer mais uma questão. Olha só, essa questão também é da banca CESP, tá? Também uma questão da banca CESP. Olha só, será que vocês vão acertar essa questão? Se quiser, vocês apertem o pausa e tentem resolver só, tá bom? Para saber como está o nível de vocês no assunto de acentuação gráfica. Vamos fazer juntos, olha só. A questão nos trouxe a seguinte afirmativa. Ela disse assim, ó. São acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. As palavras, ele quer aquelas que seguem a mesma regra. Então, é igual a nossa primeira questão que nós fizemos hoje. Ele está pedindo aquelas palavras que seguem a mesma regra de acentuação. Vamos julgar as alternativas? Ele trouxe aqui a alternativa A, B, C, D e E. Qual dessas alternativas vocês acham que é o gabarito? Será que é o A? Vamos julgar a letra A. Qual a regra de acentuação para a palavra gênero? Gênero, ela está acentuada por se tratar de uma proparoxítona, que a sílaba tônica é a antepenúltima.
Já a palavra infância, ela segue a regra de acentuação. A princípio, a regra de acentuação de infância é porque ela é uma paroxítona que termina em ditongo. Mas também aqui ela pode ser uma proparoxítona aparente, proparoxítona eventual. Eu já tenho no meu canal questões falando a respeito do que se trata de uma proparoxítona aparente. O que é uma proparoxítona aparente, eventual? É quando eu tenho uma paroxítona originalmente, mas ela termina em ditongo aqui, ó, ditongo crescente, que é uma semivogal mais uma vogal, tá? Isso aqui que vai acontecer vai ficar de duas formas, regra. Ou ela pode ser uma paroxítona terminada em ditongo, ou pode ser uma proparoxítona, que vai ter um hiato aqui, tá bom? Mas isso aí eu já expliquei em aulas passadas. Mas aqui, realmente, elas têm, aqui neste caso, regras diferentes. Por quê? Porque aqui eu tenho uma proparoxítona. E aqui, originalmente, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. E mesmo se eu tivesse dúvida nas duas aqui, eu teria essa terceira palavra que tiraria toda a minha dúvida, para saber que a alternativa correta não é a letra A. Por quê? Porque qual é a regra da palavra ler? A regra da palavra ler é porque eu tenho um monossílabo tônico terminado em E. É um monossílabo tônico terminado em E. Então, elas seguem regras diferentes. Então, já não pode ser a minha letra A. O meu gabarito não pode ser a letra A. Será que o gabarito é a letra B? Olha só. A palavra aqui é E. A palavra é E. Isso aqui é o monossílabo, tá bom? É um monossílabo terminado em E, tá bom? É um monossílabo terminado em E. Só também é um monossílabo terminado em O, mas a palavra será é uma oxítona terminado em A, é uma oxítona terminada em A. Então já não pode ser aqui a letra B também, já tem regras diferentes. A E e a só segue a mesma regra de monossílabos, mas a palavra será é oxítona, tá? Então não pode ser também a letra B, não pode ser a letra B. Será que pode ser a letra C? Será que pode ser a letra C? Vamos lá, ó. A palavra próprios, a palavra próprios é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Olha só, qual a regra da pontuação, qual a regra da acentuação da palavra próprios? Originalmente, ela é uma paroxítona terminada em ditongo, tá bom? Originalmente. Olha só a palavra indivíduo. A palavra indivíduo também é uma paroxítona terminada em ditongo. É a mesma regra da palavra próprio. Olha só a palavra sequência. Sequência também segue a mesma regra. Ela é uma paroxítona, tá? Sequência. Ela é uma paroxítona terminada em ditongo. E todas elas têm o ditongo o quê? Crescente. Todas elas têm ditongo crescente. O que é um ditongo crescente? É quando eu tenho primeiro uma semivogal mais uma vogal na mesma sílaba, Aqui eu poderia julgar essa alternativa sendo aqui duas regras distintas. Qual a regra? Eu poderia dizer que elas são acentuadas por ser uma paroxítona terminada em ditongo ou uma proparoxítona também. Só que é aquele tipo de proparoxítona eventual ou aparente, tá bom, pessoal? Como é que é isso aqui, ó? Vou fazer um exemplo para vocês para ficar mais claro aqui, ó. Como é uma proparoxítona eventual aparente? Olha, essas três palavras aqui da letra C, como eu falei para vocês, originalmente elas se separam assim. Eu vou pegar só uma delas, tá? Para mostrar para vocês. Eu vou pegar essa última palavra aqui, ó, sequência. Sequência poderia ser separado assim, ó. Originalmente, ó, assim, ó. Olha só. Sequência. Originalmente, sequência pode ser separado assim, ó. Sequência. Olha só, sequência. Originalmente, sequência pode ser separado assim. Mas também sequência poderia ser separado assim, ó. Sequência. Opa, são coisas diferentes, olha só. Nesse primeiro caso, eu teria um caso de quê, pessoal? Eu apagar isso aqui
que parece ser uma... Vou apagar esse N aqui, tá bom? Que parece um M, né? Para não confundir vocês. Deixa eu pegar aqui a borrachinha para apagar. Olha aqui, ó. Pronto. Vou ajeitar aqui para vocês. Essa palavra aqui, sequência. Sequência. Pronto. Aqui, ó. Sequência. Aqui, ó. Essa aqui, nesse primeiro caso, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Um ditongo crescente, ó. Onde o I é semivogal e o A é o quê? Vogal. Já nesse segundo caso aqui, eu tenho um caso de proparoxítona. Por que proparoxítona? Porque a sílaba forte está na antepenúltima. E no lugar de ter um ditongo, eu vou ter um hiato. Aqui é um hiato. E aqui é o quê? Aqui é um ditongo, ditongo. Isso que é uma proparoxítona aparente ou eventual. Toda vez que eu tiver uma paroxítona que termina em ditongo crescente, aqui, ó, ditongo crescente, tá? Esse C aqui é de crescente. Então, toda vez que eu tiver uma paroxítona terminada em ditongo crescente, eu posso também transformar essa palavra em uma proparoxítona eventual ou aparente, tá? Porque no lugar de ter um hiato originalmente, eu vou ter aqui... Ou, no lugar de ter um ditongo crescente, eu vou ter um hiato. Eu vou ter um hiato. Então, por isso que a regra que segue o mesmo padrão é a letra C. O nosso gabarito já é a letra C. Vamos ver o erro da letra D? Olha só. Por que não pode ser a letra D? Será que as palavras têm regras distintas? É isso que nós vamos ver agora. Olha só, a palavra décadas é acentuado por ser uma proparoxítona. Eu tenho a antepenúltima sílaba forte. A palavra acadêmica segue também a mesma regra. Eu tenho uma proparoxítona, a antepenúltima sílaba forte. Mas a palavra permitirá, eu já tenho uma oxítona. Já tenho uma oxítona. Então, por isso que não pode ser a letra D. A letra D. Vamos julgar a letra E, para a gente saber que realmente nosso gabarito é a letra C. Qual é a regra da palavra experiência? Experiências, olha só, experiência segue a mesma regra da letra C aqui, ó. Olha, experiência, eu tenho experiências. Então aqui eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Eu tenho uma paroxítona, que é a penúltima sílaba forte, terminada em ditongo. A mesma coisa que literários, ó. Literários. Eu tenho também uma paroxítona terminada em ditongo, mas a palavra também já é uma oxítona. Então torna a questão errada, porque ele quer o conjunto das três palavras que segue a mesma regra. Por isso que realmente o nosso gabarito aqui é a letra C, tá bom, pessoal? O nosso gabarito aí é a letra C. E aí, vocês acertaram essa questão? Foi muito difícil? Foi muito complexa? Vocês viram que nós trouxemos hoje só questão do CESP, questão da banca CESP. Espero que vocês tenham aprendido com essas questões essas que caem hoje em dia em concurso público, e vocês têm que estar por dentro desse assunto de acentuação gráfica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Dê o seu like neste vídeo, curtam, comentem, compartilhem e deixem acionado o seu sininho, tá bom? Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês sejam avisados. Então, muito obrigado, até mais, tchau!